saiu a questão do filme, né, da notícia, e o Vox me mandou uma mensagem, o pessoal do Fratelli Italia mandou uma mensagem, e o pessoal do RN mandou uma mensagem. Aí eu olhei e falei, cara, que coisa estranha. E eles, cada um com a mesma reportagem, mais ou menos, dizendo as mesmas coisas, e os caras falaram, isso aqui tá repercutindo pra caramba. E eu achei esquisito. E o que a gente fez? Aí eu pedi para eles fazerem um levantamento de redes. E que tá ficando pronto. Mas eles já... Uma prévia aqui, eu estava aqui agora à tarde, né, em Londres, e aí eles me ligaram e falaram, Arthur, eu vou preparar o relatório e vou mandar para você. Mas é o seguinte, grande maioria da distribuição dessa informação foi feita, acredite se quiser, né, via pequenos vídeos, né, para impulsionar via TikTok, e foram impulsionados. Então, isso aí foi pago por alguém. Foi pago por alguém. Então, eu falei, tá vendo? Os caras fizeram isso no Brasil, largaram aqui também na Europa e fizeram um grande patrocínio sobre TikTok, que é uma das contas das plataformas que mais tem patrocínio, que só faz a distribuição desses pequenos vídeos em várias línguas e no TikTok. Então, eles estão preparando esse relatório e a pergunta é a mesma, quem paga? Para mim, como você perguntou, Arthur, que querem, né, com a campanha do Flávio? Eu acho que ela, para mim, é muito clara. Primeiro, eu acho que desde o início, eu acho que esse é um movimento bastante evidente. Desde o início, o movimento, que eu não gosto do termo direita, porque eu acho que esses caras não são direita, eu acho que eles são rentistas, a turma liberal do sistema que quer manter o rentismo no Brasil e não toca no assunto em si, né, do desenvolvimento e sequer no plano de país nas eleições. O que esses caras estão fazendo? Eles queriam, desde o início, a gente já falou mil vezes e continua dizendo, eles queriam o Tarcísio ou queriam um candidato mais ligado aos grandes bancos, né, para, de alguma maneira, continuar sentados e dominando o Brasil através do sistema rentista. Como o Flávio, a partir de dezembro, quando ele foi realmente escolhido, aí em janeiro, né, não me lembro, pelo Jair, esses caras levaram um susto. E é por isso que também para mim, tem um lado que é anacrônico entre a relação as próprias conversas com o dono do Master, as próprias conversas, né, que ele falou do filme, não tem nada a ver com a eleição, porque ele não era nem, volto a dizer, ele não era nem candidato, e não era... E estava no meio da Magnitsky e tinha sido logo depois do julgamento do Jair. Então, não era um momento ali de contexto político em que o Flávio estava forte. Então, a gente, desde o início, sabe que existe um movimento para emplacar o Tarcísio, né? Ou emplacar algum candidato liberal ligado aos bancos. Quando teve o negócio do filme, a gente viu. O Zema já saiu, se precipitou com muitas aspas, para mim ele se revelou, né? Não tem nada a ver com precipitação, tem a ver com o que foi combinado. Então ele, combinado, falou, agora eu vou fazer o vídeo, alguém ligou para ele, faz aí agora, é a hora, vamos tentar aproveitar a onda do momento. E a onda do momento, ela não colou muito. Tá? Ela não colou muito. Então o que acontece? Você começou a ver que teve esses movimentos, por isso que eu liguei também o que aconteceu aqui na Europa. Começar a ter um movimento de distribuição de notícias para manipular de alguma maneira, né, os algoritmos, distribuir, e o grande objetivo é desidratar a campanha do Flávio até o dia 20 de julho, que acho que é onde começam as convenções, se não me falha a memória, entendeu? Para tentar emplacar um outro candidato ou tentar emplacar alguém ligado aos grandes bancos. Só que, como o Kim falou no início, esse tiro saiu meio pela culatra, porque o Zema despencou, né, o Zema despencou e acabou que não tem um candidato alternativo ao Flávio que tenha voto. E esse é um grande problema, né, desse lado rentista que fica oscilando entre o PSDB e deixou de ser PSDB e tentou fazer um novo lá atrás, um novo com Amoedo, que também não ganhou a eleição para nada, não teve voto, e depois tentou se reinventar através de uma harmonia facial, fingindo que tem um lado que é sabor bolsonarismo com a harmonia facial do Deltan. Então você tem um movimento político que é muito interessante nessa tentativa, para mim, de ainda tentar desidratar a campanha do Flávio até o dia 20 de julho. Há um trabalho para tentar desidratar e dizer, o Flávio vamos tentar dar um jeito de criar escândalo atrás de escândalo, inventado para tentar tirar ele da campanha. Hoje, por exemplo, a gente até brinquei mais cedo, saiu uma nota lá nem sei o que é isso, colando da Maisena, nem sei que cara é esse, né? Eu tô há 3
3 anos aqui, nem acompanho tanto esse maluco aí. Dizendo que, aí você vê, dizendo que eu era o responsável pela captação do filme. Não é isso não, que eu tinha Que levado você 2 tinha nãos de falado, grandes empresários. 2 grandes empresários no Brasil, notórios nãos, etc. E eu até me diverti com isso, porque, primeiro, se eu tivesse realmente feito, eu não teria levado não. Para começo de conversa, porque né, esse cheque eu puxaria. Mas segundo, o que me chamou a atenção é aquela tentativa, inclusive, de me associar ao Arthur Soares, que era o famoso Rei Arthur do Rio de Janeiro, né? O cara bota o Rei Arthur. Quer dizer, é tudo para criar referências de Google, entendeu? E criar falsos escândalos. Falsos escândalos. Tipo assim, o cara, né, captou, etc., o cara participou. E eu digo com maior tranquilidade, e até botei no Twitter, cara, me chateia muito o Eduardo e o Mário Frias não terem me pedido ajuda, porque eu teria feito e captado com grandes fundos, porque o filme do Jair é uma história sensacional. Não tem como você não falar de uma história de um cara que ficou 23 anos no baixo clero da Câmara, porra, ele conquista corações e mentes, ele representa a voz de um povo, ele ganha o apoio popular do jeito que ele ganhou, ele vai para uma candidatura, ele leva uma facada às vésperas da candidatura, né, da eleição, ele se recupera, ele é eleito. Dizer que ele não é um personagem que, independentemente de você gostar ou não, importante para a história do Brasil e digno de uma história, de um filme, para quem conhece um pouco da história dele, da pessoa, vai dizer, cara, essa história merece ser contada de alguma maneira, não tenha dúvida, não tenha dúvida. E aí talvez seja o grande problema dessa questão, porque uma coisa que irrita bastante a esquerda no Brasil é a alternativa de uma voz que conte uma determinada história. Veja, quando você teve o julgamento farsa aí de 8 de janeiro, né, uma espécie de julgamento de Moscou, onde o resultado já estava decidido antes do início dele, o que a esquerda fez? O que o Lula tentou fazer, os caras tentaram fazer, inclusive o judiciário. Cria-se um museu 8 de janeiro, cria-se não sei o quê. Cara, quem vê, pensa... Se você falar que criaram um museu por causa disso, você jura que houve uma guerra civil e que lutaram 200 milhões de pessoas, 120 de um lado, 110 do outro, morreram, foi uma luta sangrenta, durou 325 dias do ano, não sei o quê. Pô, foi uma luta enorme, heróis de ambos os lados, movimentos heróicos. Aí é um museu. Não. Você tá sério que a gente vai fazer um museu sobre isso, entende? Então você não teve esses movimentos históricos dignos, pelo menos, desse momento que merecesse, de fato, um museu específico para isso. Então o que você está vendo é o seguinte, há 2 problemas. Qual foi o erro aí, acho que do Eduardo, do Mário Frias? Primeiro, realmente, foi não ter pedido minha ajuda para captar, né? Que eu teria apresentado vários fundos europeus, teria apresentado vários fundos do Oriente Médio, e todos eles teriam enorme interesse de investir no filme com toda absoluta e máxima certeza. Mas também é entender que esse filme não sairia barato, não no custo dele, né, mas na percepção hegemônica do domínio da narrativa cultural que a esquerda quer fazer sobre o fato. Principalmente quando eles imaginaram e saberiam que esse filme seria feito em inglês, né, nos Estados Unidos, com atores americanos e com dinheiro privado. Isso seria uma série de piadas que esses caras arrumaram lá, dizendo o seguinte, é possível fazer um filme sobre a história do Brasil, é possível captar no setor privado, você não precisa ler o Rouanet, e eu não vou depender de você para controlar a narrativa, não vou depender de Dancini, não vou depender de nada disso. Vou contar essa história fora. E isso de contar a história fora, para muitos dentro do Brasil, é muito grave, entendeu? É muito grave, dói muito, custa muito para os caras, porque, de alguma maneira, nós somos muito sensíveis à opinião, o brasileiro, em geral, o Brasil, à opinião externa, né? Tanto é que tem aquela música famosa do... Agora falhou, tem um tempo que tô ficando cansado aqui já são quase 11h30 da noite. Não é Gilberto Gil, mas ele fala assim, deu no New York Times, Jorge Benjor, deu no New York Times... deu no New York Times, a Feira Jacareí é um sucesso. Quer dizer, se deu no New York Times que a Feira Jacareí é boa, a gente sabe que tá cheio de produto roubado, né? Mas se deu no New York Times, é um sucesso. É ótima. Então a gente é sensível a isso. Então os caras se assustam. Falam, cara, a história do Bolsonaro não pode ser contada, numa visão inspirada ou não, fora do Brasil. Entendeu? Esse é um ponto. Então, cara, os caras acharam uma narrativa e estão tentando emplacar e estão tentando criar várias crises em relação ao Flávio. Isso eu acho que é esperado, é do jogo, tá?
Isso faz parte da política, não é política boa, é uma política muito ruim. Agora, qual o maior prejuízo disso? Para mim, de verdade, para o Brasil, antes de falar especificamente, para fechar aqui. Cara, as verdadeiras discussões não estão sendo feitas. Então, eu falo sempre, hoje eu estava falando aqui para os ingleses, Serra Verde foi comprada, saiu uma nota de rodapé na maioria dos jornais, os caras fizeram um acordo de 15 anos que toda a produção de terras raras pesadas do Brasil vai ser vendida e entregue com exclusividade e com preço fixo, por exemplo, à indústria americana. O que significa, por exemplo, que se a Europa, se o Brasil, se a... tá bom, o queridinho do Lula, o André Esteves ou o JBS, né, quiser comprar minério pesado, minerais críticos pesados das terras raras de Serra Verde, mesmo pagando mais, não vai conseguir. Não vai conseguir porque já está a produção determinada por uma SPE nos próximos 15 anos para fazer a venda dos minerais para os Estados Unidos e o refino nos Estados Unidos, na Inglaterra e na França. Nem no Brasil a gente botou refino. Então, as discussões verdadeiras que o Brasil já está tendo sobre a geopolítica atual, nós não estamos tendo. Então, por exemplo, não vou antecipar aqui o programa de sexta-feira sobre geopolítica, mas a Índia também, mas a Ásia está comprando os Estados Unidos. Então, por exemplo, você teve um grande deal no início do ano agora de uma farmacêutica indiana que comprou uma farmacêutica americana por 12 bi. E o motivo que os caras estão comprando é a aprovação do FDA, é o know-how, etc. Então você teve mais de 400 bilhões de fusões e aquisições feitas nos Estados Unidos, que representaram 60% de todas as fusões e aquisições do mundo, e desses 60%, a grande enorme maioria veio com dinheiro da Ásia. A Ásia está comprando os Estados Unidos. As discussões que nós devemos estar tendo na eleição para pensar o Brasil e tirar a gente do problema, ela sempre é direcionada para esse quem está comendo quem em versão política, entendeu? O cara pediu ali o filme, etc. O cara conhece fulano. E aí eu digo que é aquele clássico, é a criminalização da vida cotidiana. O cara saiu para almoçar, o cara tomou café, o cara foi visto, o cara é ligado. Eu não entendo se é ligado, eu acho isso de um português medíocre. O cara é ligado. Então, assim, qual é a conduta específica, qual o problema, me explica o que aconteceu e etc. Então, para a gente poder ter uma visão mais clara e precisa do que está acontecendo no Brasil, entendeu? Então, eu acho que o problema hoje, que nesse sentido, é que existe um patrocínio dos grandes bancos, dos candidatos liberais, numa tentativa de desidratar todos odeiam o Cris, todos odeiam o Flávio, no sentido menos o povo, né? O único que não odeia o Flávio é o povo, mas tem uma campanha feita por liberais, Novo, bancos, influencers, Constantino da vida, essa turma aí, para fazer o que puder para desidratar a campanha do Flávio, pois o cara não tem viabilidade moral para ir para a eleição, vamos arrumar alguém, né? Quem será? Aí, de repente, sai do armário o Tarcísio, entendeu? No melhor estilo Priscila, Rainha do Deserto, em cima do caminhão, né? Dançando, dizendo agora vai vir o nosso grande gestor presidente, vamos vender tudo, privatiza o Brasil e vai dar certo porque dólar baixo, juro mais baixo, vai privatizar o Brasil. E aí o André Esteves, XP... E, obviamente, os fundos soberanos JBS e os fundos soberanos da China vão adorar, né? Basicamente, vai ser ótimo. Para mim, a percepção é essa. Então, cara, o Flávio tá sustentando em cima de uma base bolsonarista, né, que é fiel. E a verdade é o seguinte, ele tem piso. Isso que os caras não entendem. Ele vai ter o piso dele. Se qualquer coisa, vão jogar ele pro piso, 35%, vai, bota ele lá no 35%, ele vai pro segundo turno. E aí a gente vai ter que ver quem é quem. Se no segundo turno os caras vão ter a coragem e a pachorra de votar no Lula ou não, entendeu? E aí a gente vai começar a depurar realmente o que está acontecendo no Brasil do ponto de vista de quem está do lado de quem. Mas, cara, isso é impressionante, porque desde a época que a gente tava... Gabinete do Ódio, lá atrás, quando eu ainda tava andando com uma turminha aí, que muita gente sabe quem eu falava isso, cara, estão criminalizando o grupo de Zap, estão criminalizando Twitter, que você tem grupos, né, porque você vai fazendo sua bolha, estão criminalizando a vida comum, e você semana passada falou isso, estão criminalizando a vida comum. Aí, claro que os fuxiqueiros me mandaram a notícia, essa notícia que você comentou agora, né, falando, o Arthur, não sei o que, eu fui ler a notícia, eu não sabia que era mentira, mas antes de saber eu falei, ele falou, um cara que é empresário bolsonarista conversou com empresários para tentar fazer um filme do Bolsonaro. Caramba, cadê? É até esperado, né? É até esperado. Né? Então, cara, esse tipo de coisa que fala... Só que nego cai na falácia, nego cai no lawfare. Deixa eu te falar, eu adoraria ter feito isso.
Pronunciamento público. Adoraria ter feito isso, teria feito com o maior prazer da face da terra, entendeu? Mas, para desespero da turma, tem 3 anos que você sabe disso, aliás, é a piada do Quinto Elemento, tá gravado. Quem quiser, não precisa acreditar na minha palavra, é só ver os nossos programas todo domingo, que sai. Todo domingo tem a famosa piada do Luiz, quando você vem, e eu sempre falo, mês que vem eu tô aí, isso tem quase 3 anos, e eu não piso no Brasil nem de férias há 3 anos. Então, cara, se eu tive uma reunião com empresários brasileiros, só se foi por Zoom, e seria muito mais fácil fazer isso no exterior, né? Com empresários exteriores, etc. E não teria levado não, porque eu posso dizer, hoje a história do Bolsonaro e o que acontece no Brasil tem uma grande curiosidade de muitos investidores e empresários no mundo, na Europa, etc. Minha mágoa, e eu tenho uma mágoa clara com o Eduardo, eu quero deixar isso claro, é que ele não me chamou para ajudar. Se tivesse me chamado para ajudar, eu teria feito, entendeu?